Nós estamos na série Sem Filtro, volume 2. Estamos falando da visão cristã a respeito do sexo. Então, a nossa cultura ela está mergulhada no assunto sexo. Ontem a gente conversou bastante ali com os adolescentes, como é que tudo hoje tem a ver com sexo. Tu vai ver um perfume hoje, tem um casal sensual. É uma propaganda de sapato, tem alguma coisa voltada para o sexo. Então, o que a gente está conversando é qual é a lente pela qual a gente está enxergando o sexo. Nós que frequentamos uma comunidade cristã, de que forma a gente enxerga o sexo? Qual é a lente? Enquanto os relacionamentos são focados no eu e no consumo, qual é a proposta bíblica disso? Porque a visão de sexo da nossa sociedade é uma visão onde o consumo paira, o consumo reina, e aí a questão emocional, a satisfação sexual e emocional é o que é buscado por meio do sexo. E a aliança, por outro lado, ela é focada no outro, ela é focada na maturidade e a questão é, quando a gente pensa em aliança, a aliança está focada no outro e não em mim. Então, a resposta bíblica para essa visão do sexo da nossa sociedade é o quê? A aliança. A ideia de aliança, então, é o pacto entre duas pessoas que se unem. Elas se unem por meio de sonhos, por meio de planos e, em última análise, a união do casamento, ela se consuma no sexo. Então, quando a Bíblia diz, se tornarão uma só carne, a consumação disso é o sexo, ok? Então, não é na troca de alianças, é no sexo. E, na prática, então, a questão é, como é que nós, então, enxergamos a visão? Ou a gente enxerga da forma que a cultura enxerga, ou na forma que a aliança proposta pela Bíblia. E quando a gente fala de aliança, ela não está focada, então, no eu. Então, quando a Bíblia vai falar de sexo, ela fala de casamento, ela fala de serviço. Então, num casamento, por exemplo, o seu objetivo não é se satisfazer. Você não busca os seus próprios interesses. Na verdade, você busca servir o outro, para o crescimento do outro, certo? E, assim, quando a gente fala, então, de sexo, essa troca, quando a gente olha na perspectiva da aliança, o casamento é um ambiente de serviço, não é um ambiente para eu aproveitar o outro. Aí você deve estar pensando assim, ok, eu vim no culto que está falando sobre a sexualidade do solteiro, não é? Ok, eu entendi, mas eu sou solteiro, e agora? O que a gente faz? Como que isso se aplica? Então aperte os cintos. A gente vai falar de solteiros hoje. Vocês já viram esse filme? É um filme que, infelizmente, é a referência mais próxima que eu encontrei. A Babi sabe que eu não gosto de filme brasileiro. Ela sempre vem com uma proposta, eu falo não. Eu falei, sou preconceituoso. Nesse filme, não sei se você já viu, mas ele conta a história de 3 mulheres. E nesse filme, ele fala, na verdade, a respeito de uma mulher. Né? É uma mulher que se apaixona loucamente por um cara lá. Eu não vou contar tudo, mas eu vou dar spoiler, porque eu não recomendo. Ela se apaixona pelo cara e, assim, ela é muito paranoica. Pensa num filme que acontece umas paranoias, assim, malucas. É esse aí. E, assim, acontece muita bagunça nesse filme, e eu vou direto para o final, porque eu quero mesmo jogar água no pão de vocês aí. No final, essas 3 mulheres, na verdade, ela é uma só. Essa mulher, ela pira por causa do cara, de tanto que ela quer esse relacionamento, de tanto que ela quer casar com ele, ela desenvolve outras 2 personalidades e passa o filme brigando com essas 2 personalidades, que na verdade é ela. E assim,
Eu achei interessante o final, e assim, não é muito diferente do que a gente vê hoje. Porque o que acontece? Apesar do filme sofrível, ele trouxe essa ideia de que de tanto eu querer um relacionamento, eu começo a entrar em parafuso, porque a gente coloca o relacionamento num lugar onde ele não deveria. Então, apesar do exagero do filme nos exemplos, ele consegue representar algumas coisas que eu achei bem interessante. Porque quem aqui é solteiro, não precisa levantar a mão, tá? Deixa eu avisar antes. Quem aqui é solteiro e não pensa todos os dias num relacionamento? Não levanta a mão. Amém. Por que que acontece? Por que que a gente é assim? Porque se você vai no cinema, se você vai numa série, se você vai assistir qualquer coisa, tem relacionamentos, tem o par perfeito, tem o casalzinho lá, e assim, a gente vai sendo alimentado disso, e é como se tivesse uma falta na gente. E aí, a gente vai ver hoje como a gente pode enxergar a vida de solteiro com outras lentes. Quais são as lentes, então, a partir do Evangelho, que a gente pode enxergar a vida de solteiro? Por quê, gente? Hoje, eu conheço muitos jovens que são frustrados porque não namoram ou porque não se casaram, mas, na verdade, eles têm 20 anos. Pessoas frustradas por não ter casado e a pessoa tem 28 anos. E eu encontrei um dado do IBGE aqui. Ele fala que no Brasil a idade média para casamento subiu bem. É de 30 anos para mulheres e 33 para homens. E assim, de cara eu já quero dizer, gente, se você está solteiro, se você está solteira com essas idades, calma. Você não é um ET, você não é uma pessoa anormal. Os tempos mudaram. Só para a gente começar, então. E tem algumas razões para isso. Por exemplo, hoje a gente escolheu terminar os estudos antes de casar, ok? Hoje a gente quer terminar a faculdade. Se você escolheu medicina, você vai passar pelo menos 6 anos. Depende, 7. Pode até 7,5 ou 8, né? Então, se você quiser terminar a faculdade, você vai casar lá com os seus, coloca um ano de preparativo, isso se, enfim, você estiver namorando, 24, 25 anos. Então, tem algumas coisas que a gente tem hoje que a gente não tinha antigamente. Por exemplo, eu quero terminar a faculdade, eu preciso de dinheiro, por quê? O padrão de consumo mudou. Agora, um colchão, uma geladeira e um fogão não é suficiente. Porque agora o nosso padrão de consumo mudou. Agora eu preciso ter uma TV de 42. E o mundo mudou. Aluguel é caro. Financiamento de casa, gente, é caro. Eu sei disso. Financiamento de casa é caro. Mercado de trabalho, se você está procurando emprego, você sabe que a concorrência está altíssima. Então, tudo isso contribui para que os casamentos eles demorem mais. E é importante falar sobre sexualidade dos solteiros, por quê? Porque cada vez a sexualidade está sendo despertada mais cedo e cada vez a gente está se casando mais tarde. Isso significa que o espaço de um solteiro na sexualidade dele ali aumentou, certo? Então, hoje, criança de 7 anos está falando de namoro. E assim, não é namorico não, é criança que está se maquiando já. Então, assim, a sexualidade ela está acontecendo cada vez mais cedo. É por isso que esse assunto é bem importante. Então, vamos ler o texto lá. Talvez é o texto mais claro aí sobre a questão dos solteiros. 1 Coríntios 7, 27, eu vou colocar na tela. 1 Coríntios 7, 27 a 29, depois eu vou ler o 7 e 8.
Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não cometeu pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. O que eu quero dizer é que o tempo é pouco, de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. 1 Coríntios 8, 7, versículo 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, isto é, solteiros. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Esses textos aí de Paulo, o contexto da carta aos Coríntios, se você já estudou a carta aos Coríntios, então, Corinto, ele era uma cidade muito movimentada, era uma cidade de comerciantes. Corinto tinha 2 portos muito famosos e, assim, as pessoas passavam muito por lá, era uma rota de passagem. Em Corinto tinha muitos escravos e, por exemplo, eu pesquisei lá que todos os dias muitos vagões e vagões e vagões passavam por lá porque Corinto era uma cidade do comércio. E também Corinto era conhecido, além do comércio, era conhecido pela imoralidade sexual. Tanto é que o verbo em grego corintianizar passou a significar praticar imoralidade sexual. Corintianizar passou a significar praticar imoralidade sexual, de tamanha a prostituição daquela cidade. Para vocês terem uma ideia, os templos religiosos deles tinham prostituição, eles ofereciam sacrifícios nos templos por meio da prostituição. Então é por isso que você vai ver lá em Coríntios, Paulo falando assim, viu, você que creu em Jesus e tem a cabeça rapada, então você precisa pôr um véu, porque naquele contexto as prostitutas eram conhecidas de longe porque elas tinham a cabeça rapada. Então, é por isso que Paulo falava. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, o quão diferente está a nossa sociedade hoje de Corinto? Se a gente analisar friamente, a gente tem algumas diferenças. Talvez a gente tenha mais tecnologia, a gente tem a aparência de normalidade, histórias bonitinhas de cinema. Na verdade, a gente tem uma diferença sim, a gente tornou o pecado mais criativo. Quem ia para Corinto já via de cara que era uma cidade imoral, certo? Aí hoje você vai assistir um filme, por exemplo, Barraca do Beijo, para 12 anos, aí você vai ver lá que existe prostituição no filme de uma escala menor, mas na verdade a capa do filme ela é muito chamativa. Ela dá a ideia de um romance bonitinho, mas por trás dele há imoralidade sexual. Em outras palavras, pelo menos os coríntios, eles eram menos hipócritas do que nós, do que a nossa sociedade. Então, o texto de Romanos fala assim, que nós inventamos novas maneiras de praticar o mal. É isso. A gente inventa novas maneiras com aparências bonitinhas. E eu separei uma conversa aí de um amigo meu que conversou com o Paulo. Conhece esse Paulo aí? Ele conversou com o Paulo e ele falou assim, Paulo, boa noite. Boa noite, responde Paulo. Você escreveu em Coríntios 7 que é bom ficar solteiro, certo? Isso mesmo, meu filho. Mas como é isso? Solteiro por um tempo, solteiro por um dom, solteiro por uma missão, solteiro por uma vida toda. E ele se assustou e falou, Paulo, volta aqui, Paulo. E o Paulo não voltou. Porque quando a gente vê esses textos aqui de Paulo, eles mexem um pouco com o nosso senso de, o que vai acontecer agora? Ele falou que é bom, mas espera aí, ele está esquecendo o que eu vivo, ele está esquecendo da escola que eu vivo, ele está esquecendo do meu contexto. Não está esquecendo. Então, esse amiguinho ali conversou com o Paulo
Eu não sei, ele deve ter ligado para o Paulo depois, né? Então, no meio desse bombardeio todo da cultura do sexo, passamos a acreditar que estar solteiro e feliz é praticamente impossível. Isso é o que a gente acredita a partir da nossa cultura do sexo. Mas há um contraponto. Olha lá o Paulo. O Paulo deixou o cara assustado, né? Então vamos lá. Primeiro, o solteiro é um ser completo. Um dos maiores mitos que a gente pode ver na atualidade hoje, na sociedade moderna, é o quê? Que o solteiro é alguém de vida incompleta. Quer dizer, ele só vai se tornar pleno quando ele chegar no casamento. Então, peraí, ele está num estágio anterior a alguma coisa. O solteiro, ele não é ninguém, ele é solteiro. Quando ele se casar, aí, opa, aí você tem palavra aqui. É como se estar solteiro fosse um plano B. É como se fosse um plano B, mas Paulo não diz assim. Porque, por exemplo, para os antigos, por que eles casavam? Porque eles queriam seguir o nome da família deles. Por exemplo, eu e Bárbara e eu falamos para a mãe dela que o sobrenome dela não vai no nosso filho. Ela falou, meu Deus do céu, quem que vai levar o sobrenome da família para frente? Eu falei assim, olha, não sei de verdade. É muito sobrenome. E os antigos, eles casavam para isso, eles casavam para ter segurança, para ter família, para ter uma sequência, eles casavam para ter proteção. Eles queriam seguir a geração. Nós não casamos mais por esse motivo, certo? Mas nós continuamos achando que é só por meio de um romance à la Hollywood que a gente vai ter satisfação emocional absoluta. A gente mudou a chave ali, a gente mudou o que a gente está pensando. É como se a nossa vida fosse um filme que só vai ter final feliz se ela terminar com um casamento. Você já viu aquelas novelas que acontece traição, briga, roubo, morte, a novela inteira, e no último capítulo tem o quê? Casamento. Porque a cultura está dizendo para a gente que quando eu chegar lá, significa, opa, você venceu na vida. Então, viver felizes para sempre, essa é a nossa noção de felicidade, a nossa noção de plenitude. Felizes para sempre. Desde criança, né, a gente aprendeu isso. Os desenhos, tudo a gente aprendeu dessa forma. Mas, por exemplo, Jesus foi solteiro, Jesus foi solteiro a vida toda, e a Bíblia vai dizer que ele foi a perfeita expressão de Deus, mesmo sem casar e sem ter feito sexo. Uau, é possível? E a pessoa mais plena da face da terra, que é Jesus, nunca pensou que só seria inteiro quando ele tivesse alguém para se satisfazer. Aí você fala assim, mas você está falando de Jesus, né? É a primeira coisa que você pensou, com certeza. Mas você está falando de Jesus. Então, olha só, vamos ver o que Hebreus 4,15 fala. Hebreus 4,15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Interessante, né? Está respondido. Hebreus 4,15 responde, sim, Jesus era a perfeita e completa expressão de Deus, e ele não tinha um cônjuge. Então já temos um conflito cultural e bíblico aqui. Então, naquela época, Jesus ainda fez surgir uma nova moda, uma nova tendência, porque nunca na história, nenhuma religião e ninguém falou sobre estar solteiro ser bom. Jesus cria uma tendência e os irmãos primitivos lá começaram a permanecer solteiros e, por meio disso, testemunhando que não é a família a principal fonte de identidade, amor, proteção e de consolo. Não é a família, não é um casamento, é o próprio Deus. Passou a ser testemunho entre os irmãos. Porque eles encontravam na comunidade da fé amizade, eles encontravam consolo, eles encontravam apoio na comunidade da fé. Aí, nesse caso, o casamento deixou de ser ídolo. Ele passou a ser mais uma forma de glorificar Deus.
ele não passou a ser um fim nele mesmo. E porque assim, não é só a vida de solteiro que a gente pratica a idolatria. No casamento é possível você ser idólatra também. Com seus filhos é possível você ser idólatra. Quando você coloca isso como o fim, ou como o motivo da sua satisfação e alegria, você está colocando eles num lugar onde eles não deveriam estar. E Paulo, ele diz isso porque ele quer dizer que a vida material, ou tudo aqui terreno, não é a base da nossa confiança. Se somos cristãos de fato, a gente tem uma esperança. A esperança é nos novos céus e na nova terra. Não é aqui. Então, não é dinheiro, não é condição social, não é nada disso que vai se tornar o nosso maior desejo. Paulo continua dizendo que aqueles que pudessem deveriam permanecer solteiro, porque assim teriam mais liberdade para cumprir a missão de Jesus. Então ele está dizendo assim, o foco pelo qual eu te criei é a missão do reino. Você vai fazer a missão do reino casado? Ok. Você vai fazer a missão do reino solteiro? Ok. Mas o foco pelo qual eu te criei não é para chegar num casamento com um final feliz. O foco é a missão do reino. Isso não significa que Paulo está contrariando o casamento ou está achando o casamento ruim. De forma alguma. Na verdade, Deus criou o casamento. A gente falou muito sobre casamento e a questão é, o casamento não deve medir a qualidade das nossas vidas. Então, assim, se você algum dia fez esse comentário, o dia que eu me casar, eu vou estar satisfeito. Mentira. O dia que eu me casar, eu vou estar bem, vou não sei o quê. Não é verdade. Se você não está satisfeito hoje, no casamento você também não vai estar. Então, se você sonha em se casar, ótimo, cultive esse sonho, é maravilhoso. Casei faz 2 anos e meio. Mas não coloque no casamento um peso que ele não tem. Não dê um valor que ele não tem. Então, se há alguém, ou se há alguma coisa pelo qual a gente deva descansar, é em Cristo e somente nele. Ok? A igreja possibilita a complementaridade dos solteiros. Então, assim, quando a gente olha lá para Gênesis 1, que é maravilhoso, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, é a complementaridade do homem e da mulher, aquilo está falando de casamento, sim. Mas ok, significa que sem casamento eu não consigo refletir a imagem de Deus? Não, consegue. O solteiro, então, como a gente viu, ele não é incompleto. E ele encontra na comunidade do Cristo, ele encontra as pessoas do sexo oposto e ele se relaciona com elas. Ele cresce por meio de relacionamentos. Então, de uma forma diferente, obviamente, eles encontram herdeiros, família na comunidade do Cristo. Então, a esperança cristã transforma a igreja em algo muito mais profundo do que a gente considera. A igreja não é um clube onde a gente vem consumir coisas. A igreja não é um lugar onde a gente vai porque tem pessoas que pensam parecido. Não, a visão cristã de igreja é o corpo de Cristo, onde as pessoas se complementam. E é tão interessante isso que os irmãos primitivos, eles passaram a viver como Cristo, priorizando o reino de Deus, sem tendo falta de herdeiros, de família e de igreja, e de consolo. Por quê? Porque eles tinham isso na comunidade do Cristo. E então, na comunidade do Cristo, nós podemos sim refletir a imagem do Cristo. A gente pode, por meio do enriquecimento mútuo entre os sexos. Então, por exemplo, você é mulher, muito provavelmente você vai liderar muito diferente de mim.
Se você é mulher, provavelmente você vai falar diferente de mim, você vai talvez pensar diferente de mim, e é nessa relação no corpo de Cristo onde a gente cresce, amadurece, e essa complementaridade vai gerando a imagem do Cristo em nós. É por isso que na vida solteira, você não pode ficar em casa. Na vida solteira, você não pode ficar preso no Netflix. Eu gosto de Netflix, mas não fique preso no Netflix. Se você é solteiro, você precisa de amigos, você precisa se relacionar com pessoas, o maior número de pessoas possíveis. A vida de solteiro é um tempo exatamente para isso. Hoje eu saio muito menos com os meus amigos. Hoje eu saio mais com a Bárbara. Então, se você é solteiro, aproveite. Conheça pessoas, se relacione com pessoas, cresça. Então, não abandone o seu sonho de casar. Não é por isso que a gente está falando isso. Coloque o casamento no seu devido lugar. Ao contrário da nossa sociedade pós-moderna que foge do casamento, eu sempre falo que no meu trabalho, as pessoas com quem eu me relaciono lá, eles falam assim, nossa, casamento, game over. Não é assim que nós pensamos. O casamento é um ambiente onde a gente pode glorificar a Deus, onde eu posso fazer a minha esposa florescer. É um momento onde ela pega um diamante, ela lapida e eu, ao mesmo tempo, faço isso com ela. O casamento é um ambiente e ele, de forma alguma, nós fugimos desse compromisso. Mas entendemos que o casamento não é o destino final de ninguém. O casamento não é o final da história, como nos filmes de Hollywood. Não. Jesus é o fim. Marido e esposa, olha, se você tem expectativas grandes para o seu casamento, se você estiver colocando toda a expectativa da sua vida num casamento, eu já vou te adiantar uma coisa. O seu futuro parceiro, cônjuge, ele não vai aguentar. Fato, ele não vai aguentar essa expectativa toda. Por quê? Porque ele é só uma pessoa. O casamento é um ambiente de serviço, não é um fim nele mesmo. Porque é isso que a gente aprende na nossa cultura. Então, não busque o final feliz no casamento. Busque em Cristo e sirva no casamento para que ambos busquem em Cristo a satisfação. Vou repetir. Não busque o final feliz no casamento. Ele vai te decepcionar. Busque em Cristo e sirva no casamento, para que ambos vocês busquem de Cristo a satisfação. É muito claro isso. A satisfação não está no casamento em si. A satisfação está em Cristo. Significa dizer que se você casou para se satisfazer, você não vai encontrar o que você está procurando. Ok. A solteirice é um tempo de amadurecer. O foco aqui é amadurecer. Se você perguntar para um amigo seu, imerso na cultura, o que ele vai dizer? Bom, o momento de estar solteiro é para eu aproveitar a vida, pegar o maior tanto de gente que eu puder, ficar com um monte de gente, porque quando eu casar eu não vou poder mais. Qual que é a lente do evangelho para isso? O que é aproveitar o tempo de solteiro? Primeiro, amadurecer a sua visão de casamento. Então, o propósito maior do casamento, gente, não é o sexo, não é estabilidade social ou pessoal. O foco é refletir a Cristo, certo? Na verdade, o casamento ele é um aperitivo do futuro. Então, quando nós nos relacionamos no casamento, nós encontramos uma complementaridade que em Cristo um dia será perfeita. Ok? Então, é tempo do que também? Tempo de amadurecer sua relação com Deus.
Gastar tempo com Deus. Sabe, tem uma coisa interessante. Normalmente as pessoas dizem assim, eu estou procurando a pessoa certa. Eu estou procurando a pessoa certa. Tem um perigo muito grande aí. Se você não amadurecer na sua relação com Deus, você corre o risco de achar a pessoa certa e você ser a pessoa errada. Sabia? A pessoa certa achou a errada. Não vai dar certo. Porque você não amadurece a sua relação com Deus. O fim do casamento é glorificar a Deus. Que mais? Amadurecer a sua visão de relacionamento e sexo. Trabalhe as áreas complicadas da sua vida. Você é orgulhoso? Trabalhe isso. Em 2 pessoas vivendo na mesma casa, é pior. O seu orgulho fica bem mais aparente. Você é egoísta? Você é mentiroso? Você tem vícios? Você pratica masturbação? Você costuma ver pornografia? E tem uma coisa interessante, que tem gente que acha que quando chegar no casamento, ele não vai mais precisar ver pornografia, porque ele vai ter uma pessoa, ele não vai precisar mais se masturbar. Isso é mentira. Isso é comprovado. Uma pessoa viciada em masturbação e pornografia, ela vai sempre querer mais. E a esposa ou o marido dessa pessoa não vai satisfazer da mesma forma que ele vê nos vídeos e na internet. Então, o tempo de solteiro é tempo de amadurecer a sua visão de relacionamento e sexo. Porque Deus cria um ambiente seguro para o sexo. Deus cria esse ambiente para que haja proteção. Então, se você tem dificuldades, é um assunto bem... Eu não vou poder falar muito sobre isso, mas se você tem dificuldades na área da sexualidade, de vícios pornográficos, uma coisa eu digo, e assim, é o melhor conselho que eu posso te dar. Procure prestar contas para alguém. 1 ano antes de eu casar, as coisas estavam bem difíceis para mim na área da sexualidade e eu comecei a me encontrar com 2 amigos meus. A gente fez um acordo de quando eu sentisse muita vontade de pecar, eu mandava uma mensagem para eles. E eu ganhei força nessa luta contra o pecado, porque eu teria que me reportar para eles se eu caísse no pecado. Então eu comecei a prestar contas. Se você tem problema na área da sexualidade, preste conta, procure pessoas que pensam da mesma forma que você, procure pessoas e preste conta. Não viva sozinho. Paulo diz a Timóteo para fugir das paixões da juventude e buscar as virtudes cristãs com os que invocam o Senhor de coração puro. Você não vai vencer isso sozinho. Não vai. É você contra você mesmo. Então preste contas. Que mais? O tempo da solteirice é tempo de frutificar no serviço. Não pare a sua vida porque você está solteiro, não pare a sua vida porque você não tem um namorado. Sirva no ministério, sirva na sociedade, dê frutos. Talvez você está ali na praia, sentado, orando para Deus, pedindo um namorado, pedindo um esposo. E Deus está falando assim, bom, mas atravessa a margem. Começa a remar, e você está ali sentadinho. Às vezes a resposta da sua oração está no serviço. Não pare a sua vida por causa disso. Sirva no reino. Que mais? Amadurecer sua vida emocional. Você só se sente feliz quando as pessoas... quando você está perto das pessoas que você ama? Será que você se sente feliz longe delas? Uma pergunta. Se amanhã todas as pessoas que você ama, que você gosta de estar junto, deixasse de existir, você teria algum motivo para estar feliz? Sim? Você consegue fazer escolha sozinho? Você consegue conviver sem elogio? Ou você se sente inferiorizado por conta disso? Quando a sua felicidade e o seu bem-estar dependem de outras pessoas, você está
dependendo de outras pessoas, você vai entrar num casamento já com um peso gigantesco. A dependência emocional é quando você tem dificuldades consigo mesmo, você não suporta você mesmo, você não consegue se amar e você busca alguém para completar tudo isso. Então, sua felicidade depende de outras pessoas, um casamento não é para você. Ainda não. É claro que isso tudo que eu estou falando não quer dizer que não é para você namorar, não é para você pensar e orar a Deus por um marido, uma esposa, mas você deve primeiro se sentir satisfeito em Deus, amado por Deus, porque a partir daí você vai ter não só capacidade, mas você vai ter o verdade para entregar num casamento. Você não vai entrar num casamento para gerar um peso muito maior. Gente, Paulo falou lá no texto, casamento é difícil. Paulo não esconde, a Bíblia não esconde as coisas, não esconde nada. Casamento é complicado. Se você entra num casamento com mais problemas do que ele vai te trazer, é por isso que a gente tem tanto divórcio. Então, ser uma pessoa bem resolvida em Cristo te fará um marido ou uma esposa mais capaz de servir e amar o seu cônjuge, mesmo quando ele não te der nada em troca. Você precisa ser bem resolvido, você precisa saber a quem você serve, você precisa saber aonde está a fonte da sua esperança. Porque se você não tem fonte de esperança, você vai colocar em qualquer coisa, e qualquer coisa vai te devolver o quê? Qualquer coisa. Qual é a fonte da sua esperança? Que mais? Amadurecer sua vida financeira é uma causa muito grande, é uma das maiores causas de briga no casamento, é finanças. Como que você lida com o seu dinheiro hoje? Você é egoísta? Você é consumista? Como é que você lida com o dinheiro? Como você tem amadurecido nessa área? O que você faz para amadurecer nessa área? Tudo isso é importantíssimo para uma vida a dois. O que mais? Amadurecer sua forma de se relacionar. Pesquisas mostram que mensagens online estão se tornando o meio preferido de conversa entre os mais jovens. Por quê? Porque mensagem online reduz o custo. Eu não preciso mais estar de frente com a pessoa, eu não preciso agradar a pessoa. Eu deixo de responder quando eu quiser, eu dou risada quando eu não acho engraçado. Agora tem emotion que eu consigo mandar e parecer bonitinho, mas na verdade isso é uma facilidade que a nossa cultura começou a usar. Então é uma facilidade assim, é aparentemente fácil, mas terrivelmente problemático. Pense no Tinder, por exemplo. Tinder são pessoas sendo oferecidas. Parece um supermercado online, né? Eu trabalhei com um menino que ele fazia, na hora do almoço dele, era a hora de dar match no Tinder. Ele fazia assim, ó, tá. Era uma metralhadora de match. Aí, se a menina devolve o match, eles conseguem começar a ter ali algum tipo de relação. Então, o Tinder... o negócio é o papo rápido, encontro sexual, você corta o período difícil de entender a pessoa, tolerar erros, e se não der certo, eu tento outra. Eu dei match em 70 hoje, alguma tem que dar certo. E o Tinder fez isso, ele facilitou as coisas para quem quer chegar no ato sexual o mais rápido possível. Antigamente... teria que ir na casa do pai da menina, teria que passar o carão, teria que colocar uma roupinha, né, fechar aqui em cima, pá. E eu ouvi várias histórias já de gente que foi na casa do pai, assim, deu aquele miguezinho na sala, aí todo mundo sabia o que o cara ia fazer lá. Agora não, agora é um match, agora é um clique. Então, essa é a nossa geração. Aquele trabalho árduo, sabe aquele trabalho árduo de criar um presente,
Gente, uma vez eu dei um abajur para a Bárbara da Hello Kitty, foi acho que meu segundo ou terceiro presente para ela. Ela fez uma cara de que gostou, e eu estranhei que um tempo depois eu nunca vi aquele abajur lá. E assim, sei lá, 1 ano e meio depois, 2 anos, eu entrei na despensa e estava assim, empoeirado lá no fundo, assim. Eu falei, Bárbara, que é isso? Foi um presente de coração. Eu dei tanto presente tosco para a Bárbara que ela não gostou, que esse é o trabalho árduo do relacionamento. Eu buscava a Bárbara no serviço, quando a gente começou a namorar, de Mercedes. Aí você fala assim, nossa, se tinha uma Mercedes. Não, era o tal do... Não é Suzano Turco, como é que chama? Atenas. Eu buscava a Bárbara de Atenas. Então, é um trabalho árduo que a gente tem no relacionamento para construir, para seguir, para formar ali um caráter de um relacionamento. Hoje não tem. Por quê? Agora é fácil. Mas é gratificante você construir. Quanto mais fundo você coloca a fundação da casa, mais alto você consegue construir ela. Se você coloca no raso, vai cair a casa rapidinho. Soprou o vento, tal, e a casa caiu. É isso mesmo. A fundação tem que ser funda. Você vai construir um prédio maravilhoso de relacionamento. E para construir um relacionamento conjugal, precisa dessa base. Precisa. E aí o que acontece? Depois que o cara dá um match, a menina respondeu match, aí acontece o quê? O ficar. O que é o ficar? Ficar é um encontro fácil, sensual, que objetiva chegar o mais longe possível. Às vezes o cara não consegue, ou a menina não consegue o que eles querem, mas o objetivo é sexo. O ficar é o jeito fácil. Muitas vezes isso termina em relações sexuais. Pode ser até depois que gere um namoro, mas o objetivo não é esse. O objetivo é consumo. Eu te consumo. Esse é o objetivo final. E a nossa geração, eu li um estudo que a nossa geração é a que menos constrói, se eu não me engano é de 90 para cá, ou 80, 90, não lembro agora. Eu não separei, mas é a geração que menos constrói relacionamento. E sabe o que acontece? Tem um outro dado que diz que nunca houve tanto divórcio na história. Se eu não me engano, é 1 a cada 3 casamentos. Vocês entenderam a relação? A fundação não está sendo colocada. O ficar é exatamente isso. É o rápido. É o fast food. Então, a relação fica enfraquecida. O sexo é a culminação do 2 se tornarem um que ocorre dentro do casamento. Essa é que é a verdade da lente do Evangelho. O que mais? Amadurecer sua busca por um potencial cônjuge. Muitas pessoas têm medo do casamento. Muitas pessoas têm medo de entrar nesse assunto, de procurar uma pessoa. Talvez esse medo seja por conta do perfeccionismo. Talvez a cultura tenha criado para você uma imagem de namorado ou de namorada que você está tentando trazer para a sua vida. Aí você olha, você roda a timeline do seu Instagram, você vai montando o seu Frankenstein. Você pega ali um pedaço do corpo de uma ali, um pedaço dali, um pouco dali, um pouco dali, aí você forma o seu par perfeito. Aí o que acontece? Você sai para a vida. E a vida não te oferece aquele Frankenstein. Não. Aí o que acontece? Você fica com medo. Porque você fala assim, não vou casar nunca. E fica impossível. Porque esse perfeccionismo reforça o estereótipo da nossa cultura, que você tem que ter tantos quilos, você tem que ter tanto de altura, você tem que ter tanto na conta bancária, você tem que ter tanto. Dessa forma,
a gente vai abraçando a ideia da nossa cultura e vai mergulhando nisso e colhendo os mesmos resultados. Então, eu vi um outro estudo que diz que os homens procuram muito mais um padrão de beleza física. As mulheres procuram mais um parceiro para se casar que esteja minimamente bem de vida. Então, tudo isso são estereótipos que vão sendo construídos e a gente vai fazendo seleção. O princípio agora não é mais a fé cristã, o princípio não é mais agora se o camarada ou a menina eles conhecem a Jesus, se eles servem a Cristo. Não, agora é se ele tem os padrões e os fatores sexuais e financeiros que eu procuro. Ok. Como nós cristãos operamos, buscamos e vemos o sexo oposto? Como? A gente estava conversando ontem, isso é bem importante, gente, que a gente vai, ao longo da nossa vida, a gente vai assistindo filmes, a gente vai lendo revistas, a gente vai convivendo na sociedade e a gente vai criando naturalmente um estereótipo. A gente vai acreditando em algumas coisas, mesmo a gente não querendo. Mas a pergunta é enquanto eu caminho, o quanto eu tenho me aproximado de Deus a ponto de a minha carne não ficar mais forte que o meu espírito. Porque quando a gente toma uma decisão na vida, a questão é, qual é a lente que a gente está usando? A lente cultura ou a lente da palavra de Deus? Se você passa a semana inteira ouvindo músicas, assistindo filmes, indo para a escola, para o trabalho, e você não tem tempo com Deus, preocupe-se, porque você pode muito provavelmente estar alimentando a sua carne muito mais do que o seu espírito. Isso significa que as suas decisões vão estar baseadas na sua carne e não na lente do Evangelho que está na palavra de Deus. É muito simples. É só fazer conta. Faz uma balança ali, ó. Na hora da decisão, você vai olhar para aquilo que você mais alimenta. Então, temos esse desafio de, enquanto solteiros, qual é o tipo de pessoa? E, assim, eu quero até fazer um desafio para você. Se você é solteiro, pare de buscar um namorado e pare de buscar uma namorada. Comece a buscar um marido e uma esposa. É muito diferente de você pensar assim, eu quero namorar com aquela pessoa porque ela é bonita. Ok. Você quer se casar com aquela pessoa? Você quer passar sua vida ao lado dessa pessoa, criando filhos com essa pessoa, acordando todos os dias? Quais são os princípios e valores dessa pessoa? Então, o que você busca é muito importante. Como seria diferente se a gente considerasse o casamento ao invés do namoro na hora de buscar alguém? Por quê, gente? Porque o casamento é um ambiente de serviço. É um ambiente onde você, homem, você vai florescer a sua mulher. Você vai lapidar esse diamante e um dia Deus vai estar diante de você e vai falar assim, o que é que você fez com a esposa que eu te dei? E você vai fazer o quê? Você vai mostrar o quê para Deus? Você vai mostrar uma coisa maravilhosa, uma mulher linda e feliz, ou você vai mostrar uma mulher triste? Tudo isso, o tempo de solteiro é quando você amadurece essas áreas para que você possa fazer o seu cônjuge florescer. Isso é importante, isso é sexualidade. O que é que você tem feito? Porque o objetivo do casamento é que a gente caminhe em direção à gloriosa identidade que Deus tem para a gente. Esse é o objetivo do casamento, é a missão do Cristo, e não o final feliz com o casamento, porque é assim, né? A novela acabou, acaba no casamento, e depois? Depois tem a segunda-feira.
Então, o que acontece quando consideramos que a missão do casamento é nos ensinar a respeito dos nossos pecados? O que acontece? A gente passa a olhar para o casamento de uma forma diferente. Porque assim, eu ouço muito a pessoa falar assim, eles se separaram porque o amor acabou. Não, desculpa. Se o amor acabou, ele não existiu. Porque o amor é muito diferente de paixão. A paixão é quando você busca no outro algo de bom para você consumir. Isso é paixão. Amor é quando você dá de si para o outro. Você dá de si para o outro. O amor é aquele filme onde o cara tem esse time perfeito, o bandido atira, ele vai correndo assim em câmera lenta e se joga em cima, na frente da mulher assim e toma um tiro por ela. Imagina, na vida real, uma cena dessa? Um slow motion? Então é muito diferente. O amor é quando você se dá, você serve o outro. Você tem os seus desejos, então, por exemplo, Bárbara não gosta de filme de super-herói, mas ela assiste muito. Dorme na maioria. Mas ela se sacrifica. Então, assim, o amor é quando você se sacrifica pelo outro. Eu morro, se preciso for, pelo meu cônjuge. Vocês percebem como o padrão muda de namorado e namorada? Vocês percebem? Cara, eu morreria por essa mulher, cara. É isso que você vai conseguir dizer quando você estiver namorando, casado? Porque o casamento é um ambiente disso, é um ambiente de serviço. Um dia eu vou apresentar minha família diante de Deus e vou falar, Deus, eu levei a minha família para próximo do Senhor, agora está aqui, ó. Porque o fim do casamento não é ele mesmo. Se você sonha com a felicidade do casamento, muda essa chave. A felicidade está em Cristo. E agora, por meio do casamento, como uma ferramenta, você vai glorificar a Deus junto com a sua esposa e com o seu marido. E se você é solteiro e você não vai se casar, você está completo em Cristo, porque quem completa a gente é Cristo, não é o marido e a mulher. Não. Cristo é a nossa complementaridade. E então a gente serve o outro no casamento, a gente não serve a si, a gente não olha o nosso próprio interesse, é o do outro. E por ironia, no devido tempo, essa visão de casamento provê o quê? Realização pessoal inacreditável, mas não da forma superficial e desprovida de sacrifícios que as pessoas desejam hoje em dia. Porque o resultado de uma mulher fazendo de tudo para abençoar o seu marido e de um homem fazendo de tudo para fazer a mulher florescer, qual que é o resultado disso? Uma vida maravilhosa. E quando a cultura vai dizer assim, cara, mas a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa ao homem, que mulher não iria querer ser submissa a um homem que morreria por ela? Ele faz hora extra para ela poder não precisar fazer, ele se dá por ela. Percebe? O casamento é um ambiente de serviço. É muito maior do que você chegar diante de uma menininha e falar assim, vamos dar match, vamos casar, vamos... Não é isso. Isso não é construir com bases um relacionamento. E é na vida de solteiro que a gente começa a moldar a nossa visão e entrar num casamento para glorificar Deus. É isso. Eu li num livro de uma moça que chama Paige Brown, ela escreveu assim, ó, sejamos honestos, estar solteiro não é uma condição inerentemente inferior, mas quero me casar, oro por isso todos os dias. Pode ser que eu encontre alguém e caminhe com ele até o altar num futuro não muito distante, pois Deus é muito bom para mim. E pode ser que nunca mais eu saia com ninguém, porque Deus é muito bom para mim. E é mais ou menos assim, enquanto você vê no outro a satisfação, a felicidade e o motivo, Deus vai fazer mal para você se ele te der um namorado e um marido.
Então esse é o ponto de equilíbrio. Eu vou viver para Jesus. E Paulo fala lá no segundo texto. Ele fala assim, bom, eu estou orientando que vocês vivam solteiros, porque solteiros vocês vão ter mais tempo. Você não precisa negociar com a sua esposa. Se você quiser fazer uma viagem missionária, você não precisa negociar com o seu marido. Se você quiser passar a noite na vigília, você tem tempo de servir, você tem tempo de desempenhar sua missão com um maior engajamento, talvez. Paulo diz isso. Mas ele termina falando assim, se você estiver ardendo em paixões, peraí, você vai te fazer mal. Então a pergunta do nosso amigo lá para o Paulo no WhatsApp, Paulo, é por missão, é por dom, porque às vezes a solteirice ela tem um tempo. E esse tempo é justamente para que a gente possa amadurecer e crescer. Porque muitas vezes Deus separa um tempo para a gente ficar solteiros, e a gente está querendo casar, e está querendo um namorado, e está querendo, e a gente não usufrui nada da vida de solteiro, a gente não cresce, aí acaba escolhendo errado, e começa a namorar, e dá errado com esse, aí começa com outro, deu errado também, por quê? Porque a pessoa não sabe que na solteirice, estando em Cristo, nós estamos completos. Eu quero caminhar junto com alguém, eu quero me casar. Mas não porque eu não me sinto satisfeito em mim mesmo, eu sou satisfeito com Cristo. Tem uma música da harpa que diz, já estou satisfeito com Cristo. É isso. Eu não sei cantar, gente. Para a gente terminar, essa visão sublime da união conjugal mostra que, na verdade, o casamento ele é penúltimo. O casamento ele é penúltimo, ele aponta para o verdadeiro casamento, do qual a nossa alma necessita. O verdadeiro casamento é Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós, enquanto igreja, somos a noiva do Cordeiro. Porque a consumação é o casamento com Cristo. Então, se os casados eles não entenderem que o casamento é uma condição penúltima, eles não vão ser felizes. Nem mesmo o melhor casamento consegue preencher isso. Por quê? Porque a nossa missão não é se casar. A nossa missão é servir o reino, viver para o reino, seguir a Cristo, anunciar o reino, conhecer a Cristo. E é por meio da identidade que a gente enxerga em Deus que a gente consegue chegar lá. Então, se estivermos em Cristo, gente, nós seremos capazes de lidar com a vida de solteiro. E eu não estou sendo trivialista aqui, eu não estou sendo leviano quando eu digo que é possível. A vida de solteiro, ela nos oferece muitas coisas. A vida de solteiro, ela tem muitas opções que a nossa sociedade imersa na sexualidade nos dá. Mas a questão é, se eu estiver alimentando o meu espírito, eu vou ter clareza, consciência de dizer não para aquilo que não presta. Porque Satanás, ele está todos os dias nos oferecendo coisas, nos oferecendo brindes, nos oferecendo banquetes. E se nós não tivermos a lente do Evangelho para enxergar isso, a gente vai pegar, vai se deliciar, e como o Provérbios diz, vai ter gosto amargo. A vida de solteiro, ela é para ser uma bênção. A vida de solteiro não é para ser uma vida de busca maluca, constante, uma busca desenfreada por alguém para namorar, para casar. Não fique na promoção, pelo amor de Deus. O seu valor está em Cristo. Não fique na promoção. Então, rebaixe o valor que o namoro, casamento e família têm no seu coração.
Coloque Deus em primeiro lugar e desfrute a excelência da vida de solteiro. Por quê? Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, gente. Se Jesus não for suficiente para você enquanto você está solteiro, Ele não será suficiente para você quando você se casar. Não vai ser. A chave para o contentamento de uma pessoa solteira não é ser contente na solteirice, é ser contente em Cristo, como uma pessoa solteira. A chave para o contentamento de uma pessoa solteira não é ser contente na solteirice, não, é ser contente em Cristo, como uma pessoa solteira. Porque se você estiver contente em Cristo, casado você vai ser contente, com filhos você vai ser contente. Com pouco recurso, você vai ser contente, porque a sua alegria não depende, não tem um calço para a sua alegria está em Cristo Jesus. Então, a vida de solteiro, gente, ela reserva muita coisa, muitas surpresas. A vida de solteiro, ela tem desafios, mas se a gente usar a vida de solteiro para correr loucamente atrás de alguém, você vai pirar primeiro. Você não vai amadurecer, você ainda vai chegar e vai escolher errado. E o pior, vai ter um casamento infeliz e ser estatística de divórcio. Não é isso que o Evangelho nos oferece. A vida de solteiro é completa, a vida de solteiro é maravilhosa. Por quê? Porque ela está em Cristo. E de novo, eu vou repetir. Se você tem dificuldades, eu digo isso porque eu tinha dificuldades enquanto solteiros, procure pessoas para você prestar conta. Procure pessoas para você prestar contas. Não mantenha o seu pecado escondido, de forma alguma. Quando o seu pecado está escondido, ele fica, sabe? Ele fica forte. Quando você confessa o seu pecado para outra pessoa, o pecado fica exposto, ele perde a força. Você traz ele à luz. Se você tem um pecado que você nunca confessou, provavelmente ele é muito difícil. Por quê? Porque ele é muito forte, ele está escondido. Traga o seu pecado à luz para uma, duas pessoas, confesse, preste contas, fale das suas dificuldades. Deus oferece a comunidade cristã, a comunidade do Cristo, o corpo de Cristo, exatamente para isso, para que a gente amadureça e cresça. Não aceite, eu sou solteiro, é isso mesmo, esses pecados é assim mesmo. Não aceite isso. Eu tenho certeza que se você amadurecer na sua vida de solteiro, você vai ter um casamento maravilhoso se você optar por casar, e você vai glorificar Jesus casado com seus filhos, com recurso ou sem recurso. Por quê? Porque você vai estar completo em Jesus, você não vai estar procurando um suporte. A vida de solteiro não é para ser um purgatório. A vida de solteiro não é para ser um step. A vida de solteiro não vale. Vale sim. Vamos ficar de pé? O único noivo que vai satisfazer a sua busca é Cristo. Cristo é o único noivo que pode satisfazer a sua busca. Se você entregar a sua pureza, os seus sonhos, os seus planos, na mão de qualquer um, é problema. Mas Cristo é o noivo. Cristo é um noivo que não pulou em frente à bala, mas ele se deu na cruz. Ele morreu por cada um de nós que está aqui. E ele morreu sabendo que cada um de nós tinha as dificuldades que a gente tem. Deus não morreu enganado. Deus sabia
desses pecados ocultos que você está pensando aí que você tem. Deus sabia de todos eles e mesmo assim Ele escolhe, porque o amor é o serviço. Jesus nos mostra por meio da cruz do Calvário que o amor, ele deve ser completo no serviço. Então Jesus, ele é o nosso modelo de casamento. Se a gente entender isso, gente, a gente vai rasgar essas estatísticas de divórcio e glorificar Jesus. A gente vai ser feliz e vai construir uma comunidade do corpo de Cristo saudável, uma igreja forte, onde a gente consegue ter solteiros aqui. Porque se você tem aquela tia que vive perguntando, mas não casou, não namorou, se você tem aquela tia, você vai falar assim, tia, casei com Jesus. E eu estou alimentado na comunidade do Cristo. Eu tenho irmãos, eu tenho famílias, eu tenho herdeiros. Porque uma igreja forte faz pessoas fortes. Não dê ouvidos para a lente cultural que diz que você precisa sim de uma pessoa para estar ali, tal. Não. Se Cristo tem uma pessoa para você, você vai chegar lá, e você vai chegar lá bem, e glorificando a Jesus. A banda pode vir?